Finalmente chegamos no tema mais temido da cinemática. Esse aqui, lançamento oblíquo. Pessoal, antes de eu começar, um aviso. Aqui nas nossas aulas, nós vamos resolver os exercícios desse assunto usando o mínimo de fórmulas possível. Estou dizendo isso porque tem outras abordagens que você pode encontrar em livros ou até mesmo em outros canais que utilizam várias fórmulas. Tem livros que eu já vi darem 20 fórmulas só desse assunto. É demais, não é? Então a nossa estratégia aqui vai ser entender um pouco mais para poder decorar um pouco menos, certo? A minha proposta é que a gente na aula de hoje não veja nenhuma fórmula nova. Nós só vamos usar equações que nós já vimos nas aulas de movimento uniforme e nas aulas de movimento uniformemente variado. Tudo bem? Dito isso, vamos começar. Pessoal, lançar, você sabe que significa jogar, arremessar. E o que significa a palavra oblíquo? Oblíquo é só um jeito mais difícil de dizer diagonal. Ou seja, o lançamento oblíquo ocorre quando eu jogo alguma coisa na diagonal. Beleza isso? Um exemplo clássico de lançamento oblíquo. Tenho aqui um gráfico com eixo X e eixo Y e vamos imaginar que aqui, ó, na origem, aqui no 0, 0, nós temos um jogador de futebol. Isso. E esse jogador de futebol vai fazer um lançamento para outro jogador que se encontra aqui na frente. Beleza? No que esse jogador que está fazendo o lançamento tem que pensar para que a bola vá exatamente onde ele quer? Ele pode, na hora do chute, pessoal, regular duas coisas. A velocidade inicial da bola, certo? Que ele vai regular chutando mais forte ou mais fraco. E o ângulo do lançamento. Será que ele vai chutar mais rasteiro? Ou será que ele vai chutar mais para cima? Isso define o ângulo de lançamento. Beleza, então ele vai ali estimar a velocidade inicial e o ângulo para fazer a bola subir e descer no pé do colega que está aqui na frente. Tá bom? Tudo isso acontece aqui no planeta Terra, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A nossa estratégia vai ser dividir o movimento da bola em dois. Nós vamos analisar o que acontece no eixo X e o que acontece no eixo Y, certo? Pessoal, eu acabei de dizer que aqui nós temos a aceleração da gravidade. E olha aqui o vetor que representa essa gravidade. Fala para mim, esse vetor, ele é horizontal ou vertical? Ele está deitado ou ele está em pé? Olha só, pessoal, ele está em pezinho, né? Se ele está em pé, se ele é vertical, você acha que ele atua no eixo X ou no eixo Y? Muito bom. Se está em pé, se é vertical, atua no eixo Y. Ou seja, pessoal, no eixo Y existe uma aceleração, que é a gravidade. Se tem aceleração, eu vou dizer que no eixo Y o movimento é do tipo uniformemente variado, conhecido nas ruas como MOVE. Beleza? E o eixo X? O eixo X, pessoal, não tem aceleração nenhuma, porque a única aceleração desse movimento é a gravidade e ela é vertical. Não tem nenhuma aceleração na horizontal, não tem nenhuma aceleração deitada. Se não tem aceleração, significa que no eixo X a velocidade será constante. E se a velocidade é constante, o movimento é
uniforme. Tudo bem? Só para deixar um pouco mais claro para você, depois que o jogador chutou, a bola ela vai percorrer aqui essa trajetória e ela vai passar por várias posições, não é isso? Cada posição, vamos pegar essa aqui como exemplo, tem sua coordenada x, aqui, certo? E vai ter também sua coordenada y. Aqui, por exemplo, certo? Então, cada posição tem sua coordenada x e sua coordenada y. O que eu estou dizendo é que, conforme a bola se movimenta, a coordenada x vai vindo para frente com velocidade constante. A coordenada x vai se movendo em movimento uniforme. Já a coordenada y, pessoal, sobe e depois desce. Ela executa um movimento uniformemente variado. Certo? Beleza? E quais equações nós vamos usar para resolver qualquer problema desse assunto? Justamente as equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Certo? Se no eixo x o movimento é uniforme, eu vou usar a única equação do movimento uniforme, que é o sorvete. No eixo y, pessoal, o movimento é uniformemente variado. Então, que equações que eu vou usar? As equações do movimento uniformemente variado, que a gente já aprendeu na aula sobre esse assunto. Sorvetão, Voigt e Torricelli. Beleza? Nenhuma fórmula a mais, tá bom? Se você quiser decorar outras aí, que você vai ver em outros canais ou em algum livro que você tenha, tudo bem. Mas a minha proposta aqui é não usar nada além disso. Beleza? Sim? Antes de ir para o exercício, só tem alguns detalhes que eu queria comentar com vocês. Primeiro, tá vendo esse S? Tá vendo esse outro S? Você acha que esse S é o mesmo que esse? Não é não, pessoal. Esse S é o espaço no eixo X. Esse outro é o espaço no eixo Y. Eles são diferentes. Vou até colocar aqui, ó. Essa bola, ela tem a coordenada X, ou seja, ela tem um espaço no eixo X, e ela tem a coordenada Y. Ela tem um espaço no eixo Y. Então, eles são diferentes. E principalmente em questões dissertativas, é importante a gente deixar isso claro para quem está corrigindo a nossa prova. Então, pessoal, a gente é obrigado a fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar SX e aqui eu vou colocar SY, tá? A mesma coisa com S0. S0x, S0y. Aqui eu também tenho um delta S, Y. Tudo bem? Da mesma maneira, pessoal, olha essa velocidade. Olha essa outra velocidade. Você acha que é a mesma? Também não é. Essa aqui é a velocidade da coordenada x. E essa de baixo é a velocidade da coordenada y da minha bola. Então, o que eu vou colocar? Aqui eu vou colocar ó, Vy, V0y, Vy, V0y, e aqui eu vou colocar V0x. Pô, Felipe, mas agora eu não entendi. Por que não colocou só Vx? Por que colocou V0x? Já te explico, coração, e o motivo é bem simples. Olha só. O nosso jogador de futebol, do nosso exemplo, chutou a bola com velocidade V0, não foi isso? E esse V0 é um vetor na diagonal.
nós vimos que todo vetor na diagonal pode ser decomposto, ele pode ser quebrado em uma componente x e uma componente y, né? Então, olha só, aqui eu copiei o meu vetor v0, tá? Ó, é esse aqui. E eu vou quebrá-lo numa componente x, que aponta para a direita, e uma componente y, que aponta para cima. Quais são os nomes dessas componentes? Bom, pessoal, se o vetor original se chama v0, a componente x se chama v0x. E a componente y se chama v0y. Tá bom? Então tá explicado o porquê aqui eu coloquei v0x, tá? Só porque é a componente x desse vetor que se chama v0. Legal, pessoal? Tudo bem? Vamos ver quanto é que valem esse v0x e esse v0y, porque eu vou precisar descobri-los para poder colocar isso nas formulinhas, né? Aqui v0x, aqui v0y. Estava faltando. Tá vendo o ângulo θ? O ângulo do v0 com o eixo x? Vou colocar ele aqui, ó. É este ângulo aqui, certo? Ó. Θ, essa letrinha grega. Para descobrirmos o v0x e o v0y, nós vamos ter que usar seno e cosseno. Lembra disso? Olha só, pessoal. Aqui eu tenho um retângulo. Se este lado é v0y, esse lado aqui também é v0y, né? E vamos lá, ó. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Como é que ficou? Seno de θ. Quem é o cateto oposto? Pessoal, o ângulo θ está aqui. O cateto oposto é o cateto que está longe dele, que não encosta nele. Então aqui está o θ, ó, e oposto ao θ, sem encostar nele, ó, está o v0y. Ele é meu cateto oposto. Felipe, tá difícil para mim. Vai lá na nossa aula de decomposição de vetores, já tem uma aula disso aqui no canal, e você vai entender direitinho, eu vou explicar bem devagarzinho como é que se faz isso. Ok, o cateto oposto é o v0y. Quem é a hipotenusa desse triângulo, pessoal? A hipotenusa é o v0. Então, seno de θ é v0y sobre v0. Ok? Vou pegar esse v0 que está dividindo, vou passar multiplicando para cá. Quando eu fizer isso, coração, o que acontece? O v0y fica sozinho e ele será igual o v0 vezes o seno de θ. Tudo bem? Agora, vamos usar o cosseno do ângulo. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos lá. Cosseno do ângulo θ, então será, olha lá. Quem é o cateto adjacente, coração? Cateto adjacente é aquele cateto que está perto, é aquele cateto que encosta no ângulo. Olha aqui o ângulo θ. Quem está encostado nele, ó? O v0x, ó. O v0x está encostadinho nele. Então é o cateto adjacente. Ele vem aqui. Sobre a hipotenusa do triângulo, que eu já vi aqui, ó, que é o vetor v0. Da mesma forma, pessoal, vou pegar o v0, vou passar multiplicando aqui. E eu chego em que? Olha lá, o v0x ficou sozinho. E isso aqui vai ser v0 vezes
o cosseno de θ. Então, normalmente, a primeira coisa que eu vou fazer no exercício de lançamento oblíquo é essa decomposição, tá bom? Eu vou fazer V0x é V0 cosseno de θ e V0y é V0 seno de θ, sempre assim, para que eu possa substituir adequadamente nas minhas formulinhas. Beleza, gente? Sim? Olha só, parece difícil, mas eu vou fazer aqui um exemplo para você ver que não é tudo isso não. Vem comigo. Olha só, eu mantive aquela situação do nosso exemplo do jogador de futebol e eu coloquei alguns valores para ela. O jogador lançou a bola com uma velocidade inicial V0 de 20 metros por segundo e com um ângulo θ tal que o seno desse ângulo vale 0,8 e o cosseno desse ângulo vale 0,6. E eu tenho aqui, ó, 3 perguntinhas para nós respondermos juntos. A primeira delas é: qual é o tempo de subida da minha bola? Ou seja, quanto tempo demora para ela chegar aqui, ó, na altura máxima? Bom, gente, nós vimos que normalmente a primeira coisa que nós temos que fazer é a decomposição do V0, certo? Eu preciso descobrir quem é V0x e quem é V0y para eu poder colocar nas minhas formulinhas, certo? Então, vem cá. V0x, quem que é mesmo? V0 vezes cosseno do ângulo, certo? Quem que é o V0, pessoal? Nesse exercício, 20. Quem é o cosseno do ângulo? Nesse exercício, 0,6. Então, V0x é 20 vezes 0,6 e 20 vezes 0,6 dá 12 metros por segundo. Legal, gente? Tudo bem? Vamos lá então para o V0y. Quem quer V0y? V0 vezes seno de θ. Não foi isso que a gente viu? O V0 é 20, olha lá. E o seno do ângulo nesse exercício é 0,8. Então eu tenho 20 vezes 0,8. Isso aqui me dá 16 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Legal? Agora vamos à questão em si. Qual é o tempo de subida da nossa bola? Pessoal, para achar o tempo de subida, eu vou usar o VOAT. V igual a V0 mais alfa T. E o VOAT, pessoal, é uma equação do movimento uniformemente variado, sim ou não? Se é do movimento uniformemente variado, ó, eu estou falando do eixo Y, tá bom? Então lembra que você tem que colocar, ó, VY, V0, Y. Tudo bem? Quem que é VY quando a bola termina de subir? Essa é a pergunta mais difícil normalmente, mas uma vez que eu disser, você nunca mais vai esquecer. Vamos pegar a bola nesses 3 pontos. Nesse ponto, ela está subindo, sim ou não? Se a bola está subindo nesse ponto, ela tem aqui, ó, um VY que aponta para cima, certo? Está subindo. Se aponta para cima, pessoal, ó, ele está de acordo com o nosso eixo Y. O eixo Y aponta para cima e o VY também aponta para cima nesse ponto. Então, aqui durante a subida, o nosso VY assume um valor
positivo. Vou colocar aqui até, ó, um sinalzinho de mais. Pega aqui agora, ó. Aqui a bola já está descendo. Se ela está descendo, pessoal, o VY nesse ponto, ele aponta para baixo. Se ele aponta para baixo, pessoal, ó, ele está contrário ao sentido do eixo Y aqui no meu desenho. Se ele está contrário ao sentido do eixo, ele é negativo. Ele recebe um sinal de menos, certo? Então, quando está subindo, o VY é positivo. Quando está descendo, o VY é negativo. E aqui, na altura máxima? Pessoal, na altura máxima, a bola não está nem subindo e nem descendo. Ela já terminou de subir e ainda não começou a descer. Se ela não está nem subindo nem descendo, o valor do VY não é nem positivo nem negativo. O valor do VY é zero, certo? Então, na altura máxima, isso é bastante importante, auxilia a gente em várias questões. O VY vale zero. Tudo bem, coração? Então, no final da subida, o nosso VY vale zero. Quem que é o V0Y? Acabei de descobrir aqui, ó, V0Y é 16. E agora temos a aceleração. Pessoal, quem é a única aceleração desse movimento? Muito bom, a gravidade. Só que muito cuidado. A gravidade aponta sempre para baixo, certo? E o eixo Y aponta para cima. Acabamos de ver que tudo que está contrário ao eixo vai para a conta com sinal de menos. Então, nós vamos colocar aqui a aceleração, ó, como menos o valor da gravidade, ou seja, menos 10, vezes o tempo, que eu vou chamar aqui de TS. Por que TS? Porque aqui eu quero o tempo de subida. Legal, pessoal? Tudo bem? Uma pergunta que o pessoal me faz muito. Felipe, a gravidade você colocou negativa, mas ela é negativa porque está subindo? E aí a gravidade atrapalha a subir. E na descida ela seria positiva, porque para descer a gravidade ajuda. Galera, isso é mentira, tá bom? Não é o movimento que determina o sinal da aceleração. Então não interessa se a bola está subindo ou se ela está descendo. Não interessa se a gravidade está ajudando ou atrapalhando o movimento, tá? Não vai por esse caminho. Quem determina o sinal é este eixo aqui, ó, é essa setinha. Ou seja, se ela está apontando sempre para cima, a gravidade nessa matéria sempre terá o sinal de menos. Não interessa se a bola está subindo ou descendo. Fechou? É isso aí. Bom, pega esse menos 10TS e joga para o lado de cá, né? Então eu tenho positivo 10TS é igual a 16. E olha aqui a nossa resposta. O tempo de subida é 16 dividido por 10. O tempo de subida é igual a 1,6 segundos. Tudo bem? Legal? Agora, pessoal, vai ficar mais fácil. Os próximos dois itens são mais simples. Qual é o tempo total? Gente, esse é bem tranquilinho. A bola saiu daqui e chegou aqui. Como o campo de futebol é plano e horizontal, a bola saiu e chegou na mesma altura. Se a altura de partida for igual à altura de chegada, o tempo que ela demora para subir será igual ao tempo que ela demora para descer. Ou seja, ela demorou 1,6 segundos para subir, vai demorar 1,6 segundos para descer também, certo?
ou seja, quem é o tempo total? Vou chamar aqui só de T, tá, pessoal? 1,6 para subir, mais 1,6 para descer. Na prática, só multiplicar por 2, né? 1,6 mais 1,6, está aqui o nosso tempo total. T é igual a 3,2 segundos. Tudo bem? Beleza? E para a gente fechar essa nossa aulinha, que já tem bastante coisa, ele quer o alcance. Pessoal, o que é alcance? É o quão longe essa bola caiu do ponto de onde ela foi chutada, certo? Onde ela veio parar? Ela veio parar aqui, ó. Qual é esta distância, certo? Isso é o que ele chama de alcance. Pessoal, se eu quero saber, ó, onde ela veio parar, você acha que eu tenho que perguntar para o eixo Y ou para o eixo X? Olha só esse pontinho que eu fiz. Ele está bem em cima do eixo X, né? Então é no eixo X que eu vou pesquisar essa resposta. No eixo X, o movimento é uniforme. E no movimento uniforme eu só tenho uma equação: sorvete. Então, ó, S é igual a S0 mais VT. Bom e velho sorvete. Lembrando que estou falando especificamente no eixo X. Então, sempre que você escrever sorvete nessa matéria, você vai ter que colocar SX, S0x, V0x. Beleza? Tudo bem? Vamos lá então. SX é igual. Quem que é o S0x, pessoal? Posição inicial no eixo X. Gente, a bola saiu daqui, né? Qual é o X desse ponto? Aqui é o zero, certo? Então, 0 mais V0x, quem que é? Tá lá em cima, vamos lá. 12, tá bom? Então, isso aqui dá 12 vezes, quem é o tempo? 3,2 que eu acabei de achar. Então, 12 vezes 3,2. Olha só, gente, esse zero não serve para nada. Então, o SX é 12 vezes 3,2. Legal? Vai lá no cantinho, faz essa conta com cuidado e você vai descobrir então que o nosso SX, o alcance, vale 38,4 metros, certo? É essa a distância que a bola caiu em relação ao ponto de onde o jogador a lançou. Beleza, pessoal? Sim. Uma pergunta que muita gente me faz é: Felipe, aqui ó, você falou que o tempo total era o dobro do tempo de subida. Por quê? Porque a altura de partida da bola é igual à altura de chegada. Sempre que isso acontece, ó, sempre que está alinhado, o tempo para subir é igual ao tempo para descer. Mas tem questões em que a altura de chegada é diferente da altura de subida. Tem questões, por exemplo, que o jogador vai lançar a bola, ela vai subir, descer e bater no travessão, por exemplo. Se ela bater no travessão, a altura de chegada é diferente da altura de saída. E aí, o que eu faço? Esse exercício e algumas questõezinhas a mais eu vou resolver na nossa próxima aula, que eu vou deixar aqui, ó. Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto para poder ir bem em qualquer questão que aparecer para você, não deixe de conferir. No mais, espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.